sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde Delas. E hoje, nós temos aí um quadro voltado para a saúde feminina, onde a gente vai falar sobre autocuidado, sobre movimento, sobre fortalecimento também e como viver a consciência, da atividade física. Hoje a nossa convidada é muito especial, a Giovana Angelino. E aí estou hoje apresentando Jéssica Nunes. E eu, Maria Eduarda. E aí a gente vai iniciar já conversando um pouquinho com a Gil, Vou deixar com que ela se apresente e quero que ela fale um pouquinho sobre a vida profissional dela. Então, tudo bem, pessoal? Eu sou Giovana Angelino, sou personal trainer já há mais de 7 anos e estou trabalhando diretamente com mulheres há mais de 6 anos. Estou me especializando em saúde da mulher e durante todo esse tempo eu venho preparando trabalhos voltados para a saúde feminina como um todo. Para adolescente, para mãe, para pós-parto, para idosas. E hoje eu estou aqui sendo convidada do podcast para falar um pouquinho sobre isso com as meninas. Maravilhoso. Gil, eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória profissional, Quando iniciou, como é que foi, por que você escolheu essa profissão, e o que mais te motiva? Então, eu sempre fui uma criança que gostou de movimento. Eu vivia numa cidade muito pequena, então eram poucos esportes que a gente tinha. E eu sempre gostei da aula de educação física, meus professores me inspiravam. E eu sempre quis cuidar de mulheres. Eu sempre disse que a minha profissão seria para cuidar das pessoas. E durante a profissão eu fui vendo que eu queria realmente cuidar de meninas, de mulheres, de mães que sofreram problemas iguais aos meus, de sobrepeso, de problemas hormonais. Então tudo isso eu já avisava, eu já tinha a visão disso. Quando os meus pais diziam, você não vai fazer educação física? Eu vou fazer educação física sim, porque eu quero mudar através da atividade física, porque eu sei que isso vai ser benéfico de alguma forma. Então eu sempre tive essa visão. E aí eu comecei minha faculdade em 2015, aqui em Esperantina, mas eu não ficava parada somente ali na faculdade, eu sempre estava buscando cursos na área, eu sempre quis me especializar em treinamento funcional, em treinamento de musculação, do salão da academia mesmo em si. E foi isso, desde 2015 para cá eu não parei mais, sempre buscando o melhor para trazer para as minhas alunas e o que eu puder oferecer para elas. Giovana, e assim, no tratamento das tuas clientes no dia a dia, Diz pra gente uma frase que tu sempre repete para elas, assim, de motivação. Não faltar o treino. Não faltar o treino. Porque a gente começa um trabalho, a gente fala muito de periodização. Então, a gente tem que seguir uma linha de periodização de treino para que a gente possa observar resultados. Claro, junto com a alimentação. Então, você já sabe, as alunas da Giovana recebem no WhatsApp uma mensagem direta e reta, não falte. A gente passando aqui, a gente organizou alguns tópicos, E aí, a Jéssica vai começar com as perguntas agora. Tá, então a gente vai começar ali já com perguntas bem direcionadas, tá bom? Eu queria saber se quando uma mulher ela chega sem energia, o que normalmente falta primeiro, o movimento ou no caso seria os nutrientes, Como é que você consegue distribuir isso na prática? A gente tem que observar primeiro como estão as taxas dessa aluna. A gente tem que observar por meio de exames, ver como é que estão as taxas de vitaminas, porque geralmente, em quase todos os casos, é deficiência de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina C. Então, a gente tem ferritina também. A gente tem que ver tudo isso para poder direcionar melhor a aluna. Mas, geralmente, é esses casos de cansaço, estresse mental também, a falta de nutrientes durante a alimentação, porque falta algum ali, outro, e a gente vai vendo nesses quesitos. E como é que tu alia isso aos treinos? Se quando tu identifica essa falta, aí tu encaminha a pessoa para outro profissional ou tu adequa o treino dela para um treino que ela consiga... Isso, se ela já vinha do profissional, ótimo, melhor ainda. Se não, a gente sempre faz um encaminhamento para que possa identificar mais profundamente para ver o que está acontecendo com essa aluna. Porque não adianta a gente montar um treino muito bom, sendo que ela está com deficiência ou na nutrição ou de alguns nutrientes que precisam ser colocados. Então tem que fazer realmente uma análise ali até do que essa paciente precisa ser acompanhada, Tem que fazer uma pesquisa como um todo para ver como é que está a rotina. A gente faz uma anamnese com essa aluna. Eu pergunto sempre como é que está a rotina dela, como é que são os horários de trabalho, se ela passa mais tempo em pé, sentada, se tem filho, quantos, porque isso vai influenciar muito no nosso treinamento.
o rendimento dela, né, Isso. no exercício. E Gil, no caso assim, você atende hoje exclusivamente mulheres, é isso? E Mulheres. assim, qual é a fase ali, por exemplo, na fase do ciclo menstrual, né? Que essa mulher, ela tende a ter mais força ou disposição? Existe essa diferença? Tem essa diferença, porque na fase luta a mulher sempre vai ter mais força, né? Na fase pré-menstrual já começa a dar aquela caída, aqueles hormônios já vão se alterando. Então, todo o ciclo a gente vai movimentando, vai modulando o treino para que essa aluna ela consiga ter bom rendimento. Ah, mas hoje eu não vou conseguir fazer um treino muito bom. Não tem problema. Faz o que der para fazer. Quando tiver no período melhor, a gente consegue alternar mais um pouco as cargas, as repetições. Por quê? Progressão de cargas é uma coisa que a gente tem que observar muito nas alunas. A gente não pode colocar uma aluna para ela levantar determinada carga, sendo que ela está numa fase que ela não consiga. Então, a tudo isso a gente tem que adequar durante o ciclo menstrual da mulher. Giovana, e nos exercícios, né? Passando especificamente para os exercícios, tem muitas pessoas, muitas mulheres que reclamam de dor lombar. Aí, dependendo da dor, você adequa, tira ou coloca exercícios específicos? Primeiro ponto, que a gente mais observa nas meninas, nas mulheres, é a falta de força no assoalho pélvico e no abdômen, falta de fortalecimento. Por isso a dor. E nós temos a tendência a ter quadris mais largos, a gente vai sentir mais dor pélvica, a gente vai sentir mais dor na lombar, porque há uma desproporção quadril com o tronco, né? Então a gente vai adequando, a gente vai fazendo fortalecimento e adequando esses exercícios, se precisa retirar ou colocar. Aí tem exercícios que aliviam e exercícios que pioram, né? Isso. Dependendo do caso de Dependendo cada do pessoa. grau de dor, do problema, se ela tem hernia de disco, se ela tá com enfraquecimento, tudo isso tem que ser avaliado na aluna antes de começar o treinamento. Nesse caso, Gil, voltando para essa área, né? Óbvio que vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Quando é uma aluna que ela já tem esse tipo de comprometimento na região pélvica, né? Como é que é esse seu cuidado em relação ao limite dela? A gente vai observando o grau de dor, né? Se a aluna ela chega para mim e diz, olha, não estou conseguindo fazer isso aqui, porque até certo ponto eu consigo sentir conforto ou desconforto. Então, tudo isso a gente vai vendo. Se ela consegue aumentar um pouco mais a carga, se não consegue, então tudo isso tem que ser observado no limite e na evolução da aluna. Certo. E assim, hoje a gente sabe, né, que as pessoas elas estão buscando mais a atividade física. Eu digo até por mim, consultório, eu indico muito para as minhas pacientes de endometriose, pacientes de SOP, né, para elas procurarem ter esse acompanhamento, né, no âmbito da academia, para não fazer o exercício sozinho. Porque o que a gente mais vê, às vezes, é pessoas que querem iniciar atividade física e querem começar, por exemplo, com vídeos de internet aleatórios, né? No caso, você tem esse atendimento personalizado para cada tipo de doença que essa mulher já chega para você? Isso, porque cada uma já chega com um relato de dor ou de desconforto, então a gente tem que passar por essa avaliação. Então, não façam atividade física sem fazer uma avaliação primeiro, sem falar com o profissional primeiro. Então, é importante, você tem que saber o que é que você está sentindo para poder ter um direcionamento melhor com o profissional. Então, não dá para de jeito nenhum fazer um programa de treino sem fazer uma avaliação com essa aluna. Tem que ser algo realmente personalizado, Isso, né? porque o que pode dar certo para mim não pode dar certo para Maria Eduarda, não pode dar certo para você. E na academia tu identifica muito isso, se as pessoas treinando errado? Com certeza. A questão da identifica postura, muito. né? Isso, porque a gente já observa se tem o joelho mais vago, se tem o tornozelo um pouquinho mais para dentro. A gente observa muito isso, né, durante a atividade física. A gente consegue observar. Às vezes eu até me sinto um pouco chateada e às vezes até um pouco, eu não sei qual é a palavra que eu posso colocar aqui, mas às vezes eu até chego na pessoa e eu falo, sabe, vamos fazer assim, porque eu não gosto de forma alguma ver alguém fazendo exercício errado. Porque se prejudica, né? Sim, A com pessoa certeza. tá tentando fazer uma coisa boa para ela e tá se prejudicando Isso. sem saber, sem Sem conhecimento. saber, porque o conhecimento ele é do profissional, não é do aluno. Verdade. E até porque, às vezes, tem muita gente que tem aquele estereotipo de que não gosta de academia porque já passou por um processo desse, né, de ter se lesionado ou de realmente ter tido algum tipo de complicação, né, porque fazer sozinho e acaba usando isso. Ah, eu não gosto de academia porque já aconteceu de formas anteriores, né? Eu tenho muitas alunas assim que se traumatizaram com treino e aí a gente está passando por um processo de destraumatizar para poder começar a treinar mais certinho, com mais frequência.
Que a gente vê também, assim, no dia a dia, que as pessoas, elas acham que, é fácil, é só chegar lá e fazer. Só que o conhecimento do personal é muito diferente do da gente. Especialmente na questão da postura, da carga, de você não pegar uma carga muito. Eu identifico muito, assim, até tem um exemplo que meus pais já são. Minha mãe não, mas meu pai já é idoso e ele começou a treinar recente. Aí o pai, o senhor não pode treinar só. Por quê? Eu digo, você não pode treinar só, porque é muito diferente você treinar com a pessoa que entende do que quem não entende. O que a gente vê é que as pessoas acham, né? Isso. Que às vezes a gente acha assim, eu vou fazer só isso aqui, tá bom. Vou fazer de qualquer jeito. E assim, hoje você tem um perfil de mulheres que você acompanha, né? Eu não sei se você tem esse nicho, mas assim, treinos que são obrigatórios para mulheres na menopausa, né? Para elas cuidarem daquela massa muscular e ter o metabolismo, né? Da saúde óssea também, toda essa função preventiva. Sim. Você tem esse perfil de paciente? Tenho sim. Alunas que já estão entrando na questão da menopausa, né? Porque quando chega nesse período, o estrogênio começa a cair. E aí vai perda de massa muscular, perda óssea, que isso é o que a gente mais se preocupa, porque não tem essa reserva de massa muscular e aí acumula mais gordura, metabolismo mais lento e a fragilidade óssea. E já é, no caso, até um treino bem diferenciado, né? Isso. Com esse perfil. A gente já trabalha mais força do que a questão estética mesmo. Claro, sempre cai um pouco pro lado da estética, mas sempre cuidando mais da questão de fortalecimento, porque é uma coisa que a gente vai precisar na velhice. A estética vem como consequência, né? Nesse caso. Com certeza. E é interessante essa questão da estética, porque às vezes a gente quer um resultado rápido, né? A gente quer muito um resultado rápido. E é constância, é dedicação, né? E aí você tem até que ter essa cautela de explicar para essa aluna e ela entender que vai ser algo, né? Espaçado, que tem uma dedicação, mas que às vezes o resultado não é como ela espera. Isso varia muito de pessoa para pessoa, porque tem gente que começa a treinar e tem um resultado ali imediato, né? E já outras não, mas a gente sempre fala que a atividade física está muito associada ao estilo de vida e alimentação da pessoa. Eu sei que tu treina muitas mulheres pós-parto, né? E aí o treino delas também é diferente, é mais específico? Com certeza, porque a gente não pode, de forma alguma, pegar uma aluna que já vem de um pós-parto, né? A gente não pode simplesmente jogar ela lá dentro do treino e fazer qualquer coisa. Não, a gente precisa primeiro passar por um fortalecimento. Principalmente porque, às vezes, essa aluna, ela nunca fez a prática, né, de atividade física, e aí, devido ao parto, trazer ali, às vezes, uma gordura mesmo, engordou muito na gestação, às vezes até a questão da diástase, né? Sim, com e certeza. aí ela acaba querendo ir pra academia e não tem nenhum tipo de preparação, e aí tem que estar treinando com o personal, né, Gil? Por isso que a gente tem que observar quando a aluna ela já faz fisioterapia pélvica, né, já faz o acompanhamento, que é de suma importância. Eu peço demais para as meninas, quando não conseguem ir para academia, por favor, não deixem a fisioterapia pélvica de lado. Porque assim, eu até recebo muito no consultório, eu acho até interessante isso, que eu vou até colocar aqui. Hoje, as pessoas, elas se preocupam mais, às vezes, com a estética do que com a saúde. Que é com a funcionalidade, né? Isso, porque às vezes, por exemplo, eu recebo paciente que ela tem queixa da diástase. E aí, quando a gente vai observar, tem uma fraqueza enorme de assoalho pélvico. Às vezes, no decorrer da consulta, ela vai me relatando que tem desconfortos pélvicos, seja ela ou uma alteração de constipação, às vezes até escapes, mas o foco dela naquele momento não é isso, é a diástase, por questão estética. Né? E esquece da funcionalidade que traz vários outros problemas. E até isso, né, deixar claro que quando a gente trabalha com uma paciente que é pós-parto, né, ou até mesmo uma paciente que teve sobrepeso, porque a diástase não é só para pacientes que gestou, né, pode acontecer com sobrepeso também, essa diástase, que não adianta querer tratar só um ou só outro. Tem que ver fortalecimento de assoalho pélvico e a diástase em conjunto. Porque um, né, meio que associa ao outro, principalmente no âmbito respiratório, né? Sim. Por conta dessa questão da diástase, a gente fica impossibilitada de fazer vários exercícios. Stiff, agachamento, leg, que são de suma importância no treinamento, né? Por conta de serem multiarticulares. Então, quando a diástase está muito elevada, que tem essa disfuncionalidade do assoalho pélvico, tem as dores, os escapes, não adianta a gente querer colocar. Entendeu? Porque eu já tive alunas que estavam com essa disfuncionalidade, foram fazer agachamento e simplesmente tiveram escape de xixi, dor demais, no outro dia também tiveram muita dor que nem conseguiram treinar. Giovana, agora a gente trazendo assim para as nossos males
atuais, né? Uhum. A questão da ansiedade, da depressão. A gente sabe que a ansiedade ela é tratada também com atividade física. Sim. Mas quem tem ansiedade, quem tem esses males psiquiátricos, né, digamos assim, tem alguma limitação no treino ou não? Tudo está liberado e o treino só ajuda mesmo? O que a gente indica muito é que libere o máximo de energia possível. Corrida, musculação, algum tipo de arte marcial, que é muito bom também. Eu já fiz, né? Eu já tive como fazer arte marcial e isso libera demais a ansiedade, libera demais a questão do estresse. Então, ajuda de qualquer forma, qualquer atividade física é benéfica. Claro, com orientação, né? Então, ela vai vir só para agregar, para trazer bons resultados, bons benefícios. Perfeito. E aí, no caso, quando a gente pensa nessa parte, né, da atividade física, justamente devido, às vezes, até a rotina, não só nos quadros depressivos ou até mesmo nessa questão, né, de doenças já pré-existentes ali, de ansiedade, depressão, enfim. A gente sabe que tem ali, né, a questão do aumento do cortisol, né, pelo estresse no geral, né? A maioria do nosso público são empreendedoras, né? Mulheres empreendedoras, e às vezes nessa questão do rotina trabalho, bem né? corrida, né? Tem a rotina, tem ali, né, ter essas demandas. Qual seria, assim, a orientação que você poderia dar de dica para elas tentarem melhorar, né? As que não conseguem ir para academia com constância, algo que elas possam fazer em casa. A gente, né, que acompanha você nas redes sociais, sabe que você tem treinos, né, online e tudo. Qual seria essa dica que você A primeira coisa que eu falo para as meninas é não se cobrar, porque a primeira coisa que vem é a cobrança. Já tá estressada com o trabalho, com casa, com filho, já não tem aquele tempo de ir para academia, então, por favor, não se cobra, porque quanto mais a gente se cobra, mais a gente fica estressada e mais se achando insuficiente, que não está conseguindo fazer aquilo, né? Então, o que é que eu indico para as meninas? Vejam um horário que vocês tirem pelo menos 20 a 25 minutos para fazer alguma atividade diária. Seja um HIIT, eu explico muito sobre o HIIT lá no Instagram, seja uma caminhada mais intensa, seja um treino em casa, porque dá para fazer muita coisa. Só com o peso do corpo dá para liberar muita energia, dá para fazer um fortalecimento. Então, as meninas, já tenho muitas alunas que são da zona rural que não conseguem vir, e aí já conseguem fazer um bom treinamento em casa, com pouquíssimas coisas. Elas são tão criativas, eu acho muito interessante isso. Elas montam os próprios equipamentos para treinar. E aí, além disso, além de ter melhorado a questão de sono, de qualidade de vida, estão melhorando a estética. Eu tenho muitas alunas assim. São bem criativas, né? E é legal até nesse sentido, né? Fazer com que tem, né? Disponível Isso. ali. Aí, recente, agora eu estou criando uma comunidade com essas meninas, tanto as que treinam em casa quanto na academia, para que elas comecem a postar lá suas rotinas, né, de treino, de alimentação, para que as outras vejam e observem, olha, isso aqui realmente dá certo, eu posso fazer isso aqui, porque realmente dá, se a gente se organizar, tirar ali 15 a 20 minutos para fazer aquilo ali, dá certo. E o que eu acho mais interessante realmente é essa criatividade delas, de se reinventar. Fica até aqui, né, pra gente que mora aqui, eu pelo menos, né? Com certeza. Eu já sou aluna. Então, né, vou repensar isso aí. A gente falou um pouquinho, né, sobre pós-parto, né, falou sobre essa parte, mas aí também tem mulheres que passam por cirurgias ginecológicas, né, e aí precisam ali fortalecer o abdômen, querem também, né, a estética de voltar ali para atividade física, e aí tem, assim, disfunções pélvicas que agregam ali naquele pós-cirúrgico que acaba acontecendo, né, como é que você adapta esse treino? Também da mesma forma, parecido com as meninas de pós-parto, a gente tem que fazer toda uma avaliação para ver como foi realizada essa cirurgia, como foi o tempo de repouso, por que teve que ser realizada, porque a gente tem que entender o antes, o durante e o depois, para poder fazer um bom programa de treino. Então, bem parecido às meninas de pós-parto, a gente também tem que passar por uma avaliação de qualquer tipo de cirurgia ginecológica. Perfeito. E no caso, assim, se você conseguisse, que hoje, né? Se você consegue criar ali um treino que tenha um resultado em torno de 10 minutos, a pessoa só tem ali 10 minutos no dia para fazer esse treino, né? Isso é para aquela pessoa que dá aquela desculpa de não ter tempo para fazer nada. Quais são, assim, os exercícios essenciais que você acha que... A gente sempre vai colocar, a gente sempre vai prezar pelos multiarticulares, agachamento, afundo, passada, recuo, exercícios que ela consiga trabalhar mais grupamento muscular para que a gente tenha um bom rendimento. Então,
dá pra gente montar um programa de treino, assim, bem interessante em 10, 15 minutos. Um queimão mesmo, que a gente pode falar Então assim. não tem desculpa, né? Não, tem desculpa. eita. Pessoal que tá dizendo aí que não tem E tempo. dá pra fazer online, né, Gil? Dá pra Então, fazer online. não tem desculpa mesmo. Gil, assim, a gente vai entrar aqui um pouquinho sobre essa parte de perguntas bem direcionadas, tá? E aí a Eduarda vai conduzir aqui perguntas rápidas. A gente até deu uma analisada no teu perfil de alunos, né? Sim. Que são mulheres já, a maioria com filhos, a maioria empresárias, já não são tão jovens, suas alunas assim são já de 30 mais, a maioria, Isso. né? Então é exatamente o público aqui do nosso podcast. A gente deu uma estudada aqui nas perguntas direcionadas para nosso público. Quer começar, Jéssica? Bora lá. Mulher sem tempo, né? Não tem tempo. ou tem, mas É a não desculpa da maioria das Isso. empresárias. A Ou gente tem, sempre ou- bate nessa. ou não está otimizando este É, tempo, na verdade, né? Para a empreendedora que ela vive sentada, né? Que gosta muito do celular, por exemplo, porque às vezes trabalha com isso, né? Qual é o mínimo viável de movimento que você pode tentar transformar o corpo dessa mulher? Aquela que fica nessa postura aqui, ó. Eu sempre falo para as minhas que passam muito tempo sentada, por favor, pega pelo menos um minutinho, levanta, faz um alongamento, senta novamente, porque o corpo fica muito relaxado, muito parado. Então, a gente pode analisar como é que é a rotina dessa pessoa. Primeiro tem que analisar um todo, né, para poder montar. E a gente pode começar com 20, 30 minutos diários, para poder ver ali a questão do resultado e ver o que é de resultado que ela quer. Se é mais energia, se é mais disposição, se é o fim estético, né? Então, 20 a 30 minutos a gente pode começar já com essa aluna. Eu sei que ela consegue, se ela otimizar o tempo dela. E existe algum tipo de treino que ele melhora a concentração, melhora o foco? Tem sim. A gente sempre indica ou o Pilates ou o Yoga, né? Aqui eu acho que o Esperantino não tem o Yoga. O Pilates a gente indica bastante porque vai muito da concentração da pessoa. E é interessante essa parte que não tem o yoga, mas às vezes o yoga você consegue fazer em casa. Sim, Né? consegue fazer em É casa um com exercício que eu aulas. tenho muita curiosidade de fazer. Eu nunca testei, mas eu acho que seria bem interessante, assim, pra mim que sou ansiosa, né? Sim, Pra, às seria vezes sim. dar uma Então, centrada ali. Fica a dica aí, Gil, para uma nova, Quem Um sabe, novo né? ramo. uma nova atividade aí. O que eu acho que é bacana é a gente testar. Por exemplo, eu falei que eu não sou praticante de atividade física. Eu já tentei. Não gosto, não me identifico com a musculação. E agora eu tô no Pilates. Estou gostando bastante. Então, assim, às vezes é você entender o que é que você gosta, o que é que faz sentido pra você. Talvez no caso do yoga, por exemplo, a Maria Eduarda disse que teria interesse, Eu né? teria Então curiosidade. talvez seja até isso, porque às vezes a gente se cobra muito porque todo mundo está indo pra musculação, mas às vezes não é isso. Então às vezes é o esporte, né? Como você Sim. falou, algum tipo de luta, alguma coisa. Eu, no né? meu caso, né, o que melhorava muito a questão da minha disposição, da minha concentração, era o boxe. Então, para mim, era o meu momento sagrado toda semana de ter ali aquela arte marcial para me ajudar. E aí é interessante até a pessoa tentar, né? Fazer as tentativas. Testar, ver o que Isso. faz sentido, É o né? ciclismo, tem gente que diz que quando tá pedalando, esquece do mundo, né? E Então, aqui na nossa quando cidade tá- tem um grupo muito grande, assim, de Isso. pessoas que praticam ciclismo, Tem, saem tem juntas, grupo né? também de corrida. Eu, no meu caso, como eu não tô mais praticando boxe, agora é a corrida. Então, no meu momento de corrida é o meu momento de concentração, de colocar os pensamentos em ordem. É bem interessante isso, porque às vezes a gente só quer uma desculpa, né? Isso. Só quer a desculpa pra não ir. Então é só botar a roupa e ir, não pensar, não esperar a motivação. O que a gente vê que acontece muito é que as pessoas dizem assim, eu vou iniciar a atividade física e eu vou colocar uma coisa a mais na minha rotina, um compromisso a mais para mim que já sou mãe, que já tenho empresa, que já tenho esposo, assim, eu tô falando do meu exemplo, mas no geral, né? Então, como é que a gente faz para que esse compromisso seja mais leve? Isso vai depender muito de ti, do quão comprometido tu vai estar, entendeu? Então eu falo muito para as meninas, se organizem, porque isso aqui é para a saúde de vocês, é um compromisso que vocês não podem adiar de jeito nenhum. De jeito nenhum. É inegociável, Porque- né? Inegociável, A porque gente a conhece saúde. muitas pessoas aqui no nosso meio que são assim, tem essa desculpa, não, vou colocar já sou muito compromissada, vou colocar uma coisa a mais.
Pois é, né? Eu tenho a minha dica pessoal para isso, é o treino em grupo. Você treinar acompanhada com uma Isso. amiga, com a personal, torna o treino bem mais leve. É isso que eu tenho colocado muito para as meninas, fazer a dupla, o trio, né? Porque eu vi que isso deu muito certo. Motiva, né? Uma motiva a nos outra. Uma últimos chama meses. a outra. Isso, uma chama a outra. Mas, ó, a gente vai hoje, a gente não vai faltar. Então, eu vi que isso motivou muito. Desde que eu comecei a colocar no grupo, ó, formem duplas, formem trios, que eu vou estar lá na academia para ajudar vocês. Então, eu vi que isso deu uma melhorada a mais no treino das meninas. Eu sou prova de que isso dá resultado. Vou pegar a Com dica, vou certeza. pegar a dica. E aí, Gil, a gente vai falar um pouquinho sobre inserir um pouco, né, a parte de cuidado e dica no geral, né? Mas tem uma coisa, assim, interessante. Qual seria, assim, uma coisa que você já ouviu como profissional, né, de alunas suas, que você sentiu, assim, que tocou você, meio que te dói ouvir quando alguém fala do próprio corpo ou de que não consegue atingir uma meta? Nas meninas que são solteiras, que não têm filhos, eu acho que o que me dói é a comparação delas com outras meninas que já estão mais avançadas. E das meninas que são casadas, eu acho que o que mais me dói é ver os esposos falando do próprio corpo da esposa. Eu acho que isso é o que mais me deixa triste. Posso falar assim? Não ter o apoio também, Não né? ter o apoio e ainda ter aquela crítica de ela procurar a academia e ele ainda criticar ela por estar procurando algo que seja, de uma certa forma, um escape para ela, né? Essa comparação é muito midiática também, né? Sim, com as com pessoas que certeza. estão na mídia, as blogueiras fitness, Sim. as atrizes, aí eu acho que a pessoa fica procurando um corpo que muitas vezes é irreal, sem o recurso das cirurgias, né? Que às Isso, vezes agora é dois corpos que estão aí, que é o da Virgínia e o da Paola, que se preparam, né, de todas as formas e maneiras para o carnaval, para estar com aquele corpo belíssimo. Então as meninas meio que se comparam muito e, gente, aquilo ali é uma irrealidade aqui pra gente. Até nisso, quando a gente fala de tempo, né? Por exemplo, a gente citou a influencer, né? A Virgínia. A rotina é totalmente diferenciada, né? O acesso até a suplementações diferentes, ela Sim. tem todo esse acompanhamento. Então, não é um Procedimentos que nem todas as mulheres Isso, têm com certeza. acesso. Até nisso, por exemplo, eu lembro que eu recebia pacientes na época das gestações, que é uma sequência da outra. Eu quero ser que nem a Virgínia, saiu com a barriga chapada. Isso não existe. Né? É totalmente real no caso, porque ela tem acesso a tecnologias, a coisas ali até dentro do âmbito operatório. Sim. Que a da nossa realidade, né, não condiz. Não condiz. Exatamente. Não estou julgando, mas assim, a questão das meninas, tem 3 filhos, tá com a barriga linda e tudo, mas a gente sabe. Não é uma coisa real, né? De uma certa Isso. forma, ela passou por N procedimentos estéticos, apesar de que também a gente não pode desmerecer o mérito dela, né? Com certeza. Ela faz atividade física há Sim, anos, desde sim. muito nova também. A idade interfere também nisso. Interfere É muito demais. jovem também. Mas assim, Gil, a gente falou aqui sobre essa questão da dor das suas alunas, né? Às vezes você tem até, deixa ali o papel de educadora física e às vezes é até uma psicóloga, né? Pra Isso. conversar, tentar ali. Muito. Tem dias que Muito a gente, psicóloga. às vezes a gente para muito até de treinar para ir conversar, porque eu sei que tem dias que nem todos estão bem. Então, o sair de casa e ir até a academia parece assim que é o momento de esvaziar a mente. Então, por que eu não posso proporcionar ali também um momentinho de estar ali apenas para ouvir? Porque Acolhimento, né? É bom ser ouvido, é bom ser acolhido. E às vezes até isso, né? Quem tem filho é o momento que ela está ali ainda como mulher. Ela saiu do papel de esposa, de mãe, ali é o momento Tá fazendo mulher algo dela, por né? si, né? E é algo que eu prezo muito, porque eu fui muito acolhida pelas minhas alunas, graças a Deus. Desde quando eu descobri a minha gravidez até agora a Isla com 2 anos, eu sempre fui muito bem acolhida por ela, sempre fui muito bem recebida, recebendo conselhos também, porque eu recebo muitos conselhos das minhas alunas. Sim. E a Giovana, ela tem a fama de personal fertilizante, né? Muitas alunas começam a treinar com ela e logo vem aí os frutos. Agora é uma remessa de meninas. Já veio de meninos, agora é de meninas. Eu participei aí dessa remessa de meninos. Interessante. Eu já te encaminho as minhas pacientes. Eu tô com 2 aí que já vou assistir pra começarem, viu? Tô só esperando. 2, 3 meses ali é rápido. Que bom. Giovana, mas isso tem uma explicação científica, né? A gente sempre
fala brincando assim. Sim, sim. É a questão de melhorar a condição física, melhorar a questão também da saúde como um todo. Sim. Então, vai haver momentos em que a mulher está no período em que ela não está muito propensa à gravidez e quando começa a se exercitar a regulação de hormônios, principalmente, e aí vem o querido neném. E é legal isso, porque assim, eu recebo hoje, né, eu tenho muitos pacientes que estão nesse processo de trabalhar a fertilidade, são tentantes, né? E aí os ginecologistas, eles passam às vezes só uma única coisa. Então, ou eles passam você só para nutricionista, Sim. ou eles passam só para academia, ou só para fisioterapia pélvica. E o legal é porque a gente tem que deixar claro que é um conjunto de fatores, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho pacientes que, eu tô tentando aqui e eu quero daqui 6 meses estar grávida. E às vezes não é isso, como você falou, tem vários outros fatores. E aí tentar trabalhar o equilíbrio dessa mulher para que ela entenda que é um processo e que o corpo dela como um todo, a mente também tem que estar ok, né? Sim, e aí às vezes vem a cobrança pra gente como profissional. Não sei se com você, acho que não, né? Porque não tem a forma. Mas às vezes nós da fisioterapia a gente tem essa cobrança nesse sentido. Pegando o gancho dessa fala da Jéssica, a gente já tem um podcast gravado sobre esse assunto, Medicina Integrativa, com o Dr. Pedro Braga. Assistam, vale muito a pena, viu, gente? Pois é. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa parte, né? Ciclo hormonal, menopausa, rotina. E aí nessa parte aqui, o treino, né? Ele influencia essa mulher a melhorar a intensidade, né? E aí ela sentir esse ritmo sem sentir assim fracassada? Tipo, porque tá na menopausa? É isso que eu falo muito, é a questão de não se cobrar, porque são fases, a gente vai ter que passar por elas, né? Então, a gente fala muito tem dias que você realmente vai estar um pouco mais estressado, porque a menopausa ela traz um pouco mais disso, então, a questão eu já lido muito com alunas, né, que reclamam muito, eu tô com muito acúmulo de gordura e tudo, mas a gente tem que lembrar que não pode deixar a parte nutricional de lado, que é muito, muito importante tratar essa questão inflamatória do corpo, que vem muito junto com a menopausa. Perfeito. Essa questão do não se sentir fracassando também, a gente mantendo aquela constância, às vezes, mesmo quando você não tem condição de fazer muita coisa, mas sempre quando chega na data da avaliação física, você tá um pouquinho melhor, aí você já se sente assim evoluindo, né? Essa questão da periodicidade da avaliação física também. É uma coisa bem interessante, porque a avaliação física ela vai mostrar como um todo, dado de gordura, massa muscular, a aluna ela se sente mais motivada a treinar, porque a gente está oferecendo aquela avaliação igual assim, tal dia eu vou me preparar para esse dia e eu vou estar melhor. Bota aquela meta para chegar na data da avaliação. Eu sempre também coloco metas baixas para as minhas alunas. Eu não posso chegar aqui para Eduardo ou para Jéssica e dizer para ela, Jéssica, vamos perder 10 quilos em 45 dias. E aí chegar na data da avaliação, você não tem perdido. E aí você se sente fracassado porque eu não consegui bater a meta que aquele profissional me pediu. Então a gente sempre coloca metas baixas, que é para a aluna se sentir mais motivada e mais tranquila a seguir aquela rotina. E continuar, né? Porque continuar. É o estímulo, né? Isso. É bem interessante. Gil, quando a gente fala, né, sobre essa parte, a gente tem que lembrar, né, que as mulheres, que elas aprendem, né, a trabalhar a favor do que o corpo delas, né, vai piorando, ou não, de uma certa forma, né? Mas assim, hoje, por exemplo, a maioria das tuas alunas, né, elas buscam saúde ou já chegam logo com aquela coisa, eu quero a parte estética, eu quero ficar com a barriga da Virgínia. Estética. Barriga da Virgínia, certeza. Estética, com certeza. Não tem assim, nenhum assim, não, eu só quero porque eu quero estar bem. 99% já vai logo pela estética. Eu quero melhorar a perna, eu quero melhorar a bunda, eu quero melhorar a barriga. Então a maioria é estética. 1 ou 2 ali vai pela questão do condicionamento físico. É até interessante, né? Porque às vezes eu até brinco que homem gosta muito de malhar braço, né? Mulher, ela só foca ali bumbum e perna, né? Eu já tenho alunas que querem mais treinar braço do que perna, né? Eu adoro. Eu já tô mudando essa realidade. Graças a Deus eu tô mudando essa realidade das minhas alunas. Já tiveram alunas que, literalmente, quando era de treinar superiores, não iam pro treino.
Faltava. Faltava academia. E hoje eu eram já dias vejo- vagos. e hoje eu já vejo uma mudança muito drástica nesse quadro das minhas alunas, né? Que eu já consegui conscientizar elas de que elas precisam fortalecer. Por quê? Nós somos seres que, principalmente as que já são mães, que amamentamos, que vão perdendo essa questão da postura, a gente vai enrolando, Sim. né? Falando assim. Então a gente tem que trabalhar essa questão do tronco, dos braços, que é os membros que a gente mais usa no decorrer dos dias, até às vezes mais que as pernas. É. Giovana, e aquela pessoa que ela tá, tipo, no cuidado zero, vivendo no automático. Aí ela tá ouvindo aqui o podcast, aí ela diz, amanhã eu quero começar uma coisa nova. Mas tem que ser uma coisa rápida. 2, 5 minutinhos. Qual é a dica de ouro? A dica de ouro é ir e procurar um profissional que vá adequar o treinamento a essa rotina dela. E outra coisa é não se cobrar, porque a primeira coisa que a pessoa começa com, eu vou começar aqui hoje, eu vou cortar isso, vou fazer aquilo, vou correr 3 quilômetros por dia. E não é assim. A gente tem que entender o limite do corpo da Para gente. correr 3 quilômetros, a gente tem que correr 100 metros. Isso, justamente. 200 metros. Eu falo muito para as minhas alunas, né? A questão, nem o Mr. Olímpio, ele começou já puxando 300 quilos no leg. Falo desse jeito para as meninas. Já, no caso, elas querem ir logo para um Isso, carga e máxima. não é assim, a gente tem que começar É aquela a coisa mudar. de, vou começar a correr, vou comprar o melhor tênis. Corre com o que tu tem, vê se Corre adapta, tem né? Isso, justamente. Só vou começar a academia se eu tiver tênis e roupa nova. Vai com o que você tem. E o ruim é porque, às vezes, é a questão que você falou lá no início, a comparação, né? Isso, justamente. Por exemplo, eu não malho. Então, assim, se eu for me comparar, eu vou estar lá com um halterzinho de meio quilo e lá tá lá um de 5, né? Então tem que Isso. entender que tem aquele processo, né? É. Tudo no Certeza. início. E aí, se você se cobrar, você se frustra mesmo e acaba desistindo. É a questão da frustração que eu mais bato na tecla com as meninas. Não se cobrar e a frustração, pra a gente não chegar a esse ponto. E, Gil, você trabalha muito com prevenção, né? No Isso. caso, o teu foco mais é prevenção, seja lá, né, qual for a área, se é uma mulher na menopausa, se é uma mulher para engravidar, né? Então, assim, essa parte da prevenção, qual é o maior presente aí que uma mulher ela pode dar para ela mesma? O que você... É se cuidar, é tirar um tempo para ela mesma, porque quando a gente, eu falo do meu caso, né? Quando a gente vira mãe, a gente quer viver em função daquele bebê, né? Então, preza por aquele momento, aqueles 30 minutos seu, só seu. Então, preza por isso. Eu sempre falo para as meninas, prezem por isso, pelo aquele momento de autocuidado. Seja, caso não queira ir para academia, caso não queira, busca outra atividade física, busca fazer qualquer outra coisa que seja para você, para melhorar tanto a questão física quanto a emocional. Maravilha. Isso é muito importante no pós-parto, né? Sim. Porque quando a gente realmente tem o bebê, a gente quer dar a nossa vida para ele. Isso. Aí chega um momento pós-parto que você se sente desconectada com você mesmo. Aí é o momento que você vai procurar fazer alguma coisa por você, ou procurar usar as roupas que você gosta. Aí para usar as roupas que você gosta, você vai ter que fazer uma atividade física, porque o parto, né? Eu sempre ouvia muito, né, quando eu estava no final da minha gravidez e já no pós-parto, as pessoas diziam, mas você nunca mais vai vestir uma calça jeans na sua vida. Eu vou mostrar para as outras que elas vão Às vestir. vezes as pessoas, eu costumo dizer o seguinte, se você não tem nada de bom para falar para alguém, para acrescentar, fica lá. Fica calado. As pessoas, elas são muito maldosas, assim, né? Acho que gosto de ver ali o outro, digamos que frustrar o outro, né? Porque a pessoa falar uma coisa dessa pra Gil, que quem conhece a Gil antes e hoje, né, é uma coisa assim, tá ótimo. Tá igual ou Tá, melhor. exatamente. E aí você ouvir, né, que uma pessoa falou isso pra você, aí você imagina as meninas que estão nos assistindo, que ainda não conseguiram. E que ouviram até coisas como semelhantes a essas ou piores. Piores. É Eu uma escuto muitos coisa... relatos, muitos, e é muito triste ouvir delas. É uma coisa que eu escuto assim, bastante do meio da Giovana, que a Giovana trabalha muito e que o Elas também trabalha, que diminua essa competição feminina, que as mulheres elas passem mais a se apoiar. Vamos treinar junto, vamos fazer alguma coisa junto, ou vamos ter um projeto de empreendedorismo junto, e as mulheres elas baixam um pouco essa competição, né? Que é muito do universo feminino, parece que é natural da gente. E voltando para a questão da questão de se doar para o bebê, né? Se doar para a empresa que você está, a sua empresa, o seu filho, eles vão querer que você seja uma mulher forte. Então não dá para você lidar com uma rotina
de trabalho, uma rotina com o filho, se você não está fortalecido tanto físico quanto mental. Então, seu filho, a sua empresa, a sua vida requer que você esteja forte para isso. Que você esteja sã, né? Sadia, Isso, exatamente. Sim, verdade. No caso assim, Gil, quais são os sinais ali que você, dando dica aqui para as meninas que estão nos assistindo, quais são os sinais de que o corpo ele está pedindo o movimento? Qual é assim, o primeiro sinal que você, numa conversa com quem não está fazendo atividade física, o primeiro sinal? O primeiro sinal é o cansaço, a ansiedade, aí vem o estresse, vem questões também ginecológicas, vem questões intestinais, principalmente questões intestinais. Então, esses são os sinais que você olha e você diz, o seu corpo está pedindo socorro de alguma forma. De alguma forma, ele vai dar um sinal ali que você precisa começar a atividade física. Certo. Gil, assim, a gente falou dos primeiros sinais. Nesse sentido, né, por exemplo, para quem agora não faz nenhuma atividade física, não está conseguindo fazer porque às vezes realmente tem um medo de começar, porque às vezes é até isso, né? Você aconselha, por exemplo, a pessoa que começa apenas com cardio, né? Isso, começa apenas com uma leve caminhada, vai aumentando. Chama uma amiga para vai conversando, depois vai aumentando um pouco mais o ritmo, vai pegando aquela constância de fazer pelo Aumentando também menos a uma distância, caminhada. né? Eu indico muito para as meninas que não conseguem treinar, investir em aquelas bicicletas para casa, né? Dá para investir. Então você coloca ali uma música que você gosta, começa a pedalar, coloca um filme. Então aquilo ali ajuda muito. As pessoas vão, vou fazer só isso aqui, mas só aquilo dali já ajuda demais. E aí eu tô vendo que muitas meninas estão aderindo a essa questão de não ter tempo para ir para academia, compra pelo menos uma bicicleta, aquelas ergométricas, né, para ter em casa, para fazer isso. E, Giovana, e voltando para as mulheres modernas, né? De múltiplas funções. Qual é a doença silenciosa, assim, que tu vê que está atingindo essas mulheres? E qual seria o hábito simples que evitaria essas doenças? Ansiedade. Ansiedade de estar querendo progredir ali no seu trabalho, né? E às vezes não conseguir, e a atividade física. De alguma forma melhorar essa questão de ter aquele momento de autocuidado com elas mesmas. De tirar um pouco o foco dessa rotina estressante, né? E ter aquele momento de autocuidado. E a ansiedade realmente ela tá abrangendo todo mundo tem os seus momentos, né? Sim. E às vezes até nisso, né? Porque às vezes a gente quer algo rápido, gera essa ansiedade, mas não quer começar do princípio, né? Por exemplo, o resultado do corpo perfeito. Quer o corpo perfeito, mas come errado, não quer fazer atividade física e aí... Eu falo muito isso para as meninas, não adianta a gente fazer nenhum programa de treino maravilhoso se você vai descomeçar com alimentação ruim. Não é dizer que a gente vai fazer um terrorismo nutricional, não. Você vai ter esses momentos de dia do lixo, né, que o pessoal gosta de chamar, né? Ter aquela refeição livre, eu prefiro chamar de refeição livre. Esse dia do lixo a gente já deixa lá para trás. Então não é esse terrorismo nutricional, é a questão de você manter uma constância durante a semana, tirar um dia para você, para sua família e ter aquele momento de autocuidado. Não pode fugir disso. Tem que tirar o tempo mesmo para Isso. si e tentar focar na alimentação também. Com certeza. Que eu acho que o mais difícil, eu costumo dizer até para as minhas pacientes, né? Hoje, inclusive, eu até ouvi de uma paciente de endometriose, né? Que o terror nutricional para ela está sendo mais difícil, né? Ela não consegue ali tentar se limitar à dieta nutricional e ela diz que agora não sai mais de dentro de casa, né? Porque ela sabe que ela não vai poder consumir nada que tenha nos ambientes. Fora, E aí ela tá se limitando nisso, né? E aí você tentar explicar que não é assim, que tem esse equilíbrio. E aí uma paciente que ela já sofre, porque paciente que tem endometriose, ela já é uma paciente que ela é muito frágil emocionalmente nesse sentido, né? E aí você explicar, e aí ela tem essa cobrança, né? Então, vem a cobrança também da sociedade, né? Porque aí sabe que a pessoa não pode se comer tal coisa, já fica ali comentando e tal, é muito chato. Sim. E ela compartilhou isso comigo, eu fiquei muito triste por ela. Mas, infelizmente, é algo que ela tem que trabalhar na terapia, né? Com certeza. Porque, assim, essas doenças, elas estão muito ligadas ao psicológico também. A SOP, a endometriose, elas mexem muito com o emocional da mulher, demais.
E aí é até assim, nós como profissionais, né, que atendemos exclusivamente mulheres, né, é algo que a gente tem que ter muita cautela, Sim. né, porque diagnóstico não é sentença, mas existem umas limitações, Sim, né, e com essa pessoa certeza. precisa entender e tentar achar um equilíbrio, né, nessa questão, tanto na prática de atividade física, quanto também, né, no caso da alimentação, que é algo muito... E também na questão da limitação da rotina. Você não vai se limitar só a uma rotina estressante de trabalho, de casa, sendo que você vai chegar num dado momento que você não vai aguentar mais. É verdade. Eu tenho uma pergunta de pessoa leiga, né? Representando as pessoas que não são da área da Sim. saúde. Vocês afirmam, vocês acham que as doenças do sistema reprodutor feminino, endometriose, a SOP, elas são mais ligadas ao emocional da mulher? Elas afetam mais? Isso depende muito. É muito relativo. Por exemplo, endometriose, o que a gente vê hoje, né? É um tecido que está inflamado fora de um local que não é para ele existir. Então, assim, quando a gente pensa no emocional, às vezes não é nem pela questão da doença em si, mas do que ela causa, no sentido da alimentação, no sentido da dor crônica. Então, imagina uma pessoa que ela sente dor o tempo todo, né? Então, ela tem limitação, às vezes, na prática sexual, ela é uma paciente que, dependendo da localização desses focos endometriais, ela é uma paciente constipada, e aí a gente, foi até no que o Dr. Pedro falou no episódio, né, quem não assistiu, sobre a parte da constipação. Ela Sim. altera muita coisa. Muito humor também, isso, né? muito humor. E a gente meio que negligencia isso, Sim. né, e acha que não... E na questão da SOP também vai muito da genética, né? Isso. As mulheres, eu no meu caso, eu tenho SOP, as mulheres da minha família quase todas têm. E isso mexe muito com o emocional da gente. Demais. Digamos que uma herança ruim. Né? É uma herança ruim. É uma herança ruim. Então, assim, quando a gente fala do emocional, é um conjunto de fatores e uma coisa muito importante, o apoio, o teu ciclo, né? O teu parceiro ou o teu ambiente familiar vai influenciar nesse emocional, ok. Por quê? Se você estiver fazendo tudo com o que é para ser feito, se alimentando bem, fazendo atividade física, tendo as suplementações adequadas, mas se o teu ciclo ele não te apoia, exemplo, a mulher ela tem limitações alimentares e o parceiro come lá os lixos, né? Não é só o dia do lixo, é o lixo a semana inteira. Todos os dias. E todos os dias. Aí é complicado, né? Porque Então, às vezes, realmente estar sentindo dor. Uma mulher que tem endometriose ou SOP tem limitações, tem dia que tem picos de dor, está sentindo dor e ouvir que é frescura, por exemplo, né? Isso machuca, né? E a mulher já é um ser mais sentimental, quando né? o marido quer ter a relação e ela não consegue. Exatamente. E isso mexe muito. Eu já tive uma aluna da consultoria online que eu já tive momentos em que eu passei muitas horas no telefone por videochamada com ela, conversando por conta disso, de que ela se sentia muito fraca, insuficiente, não conseguia treinar, que não conseguia se alimentar, que não conseguia nem mesmo ter relação por conta desses fatores. E aí acabava que as pessoas que eram para ajudar acabavam atrapalhando cada vez mais. Assim, é interessante porque a endometriose hoje é algo que eu e a Ju que acompanhamos mulheres, esse assunto para nós é comum, né? Infelizmente é comum porque cada vez mais os casos estão aumentando. Mas é algo que se a gente for analisar lá no passado, né? Muitas meninas tinham endometriose, não sabiam, e aí quando era no ciclo menstrual tinha muita cólica que era incapacitante, e aí ouviam que era frescura. Né? No caso da limitação na prática sexual, tinham essa limitação, os próprios médicos, né, não instruíam, não chegavam a fechar o diagnóstico e falavam que se ela tomasse um vinho e ela relaxasse, ela ia conseguir ter a prática sexual. Então, só para vocês terem noção que existem mulheres que sofrem com essa dor por anos, silenciadas, né, e elas não podem nem ter apoio. A minha avó sempre contava. Talvez nem conhecimento, né? É isso, justamente. A minha avó sempre contava que quando as meninas estavam no período menstrual, que eram muito fortes, elas não podiam nem sair de casa, tinham que ficar trancadas dentro do quarto, porque não podia ter contato com mais outras pessoas da casa. Tinha essas limitações. A minha avó conta histórias assim que não podia até o banho, era poucos banhos durante o período menstrual. Isso, não podia fazer comida, porque a pessoa praticamente estava doente. O bolo desanda. Mas, assim, quando é algo hoje trazendo para nossa realidade, né, é muito, para mim como profissional, é muito difícil quando a gente ouve, né, esses relatos semelhantes ao que você compartilhou. Às vezes a gente fica ali
com tanta vontade de falar o que a gente realmente pensa, mas a gente não pode, né? Expressar ali, às vezes, a nossa opinião. Às vezes acaba saindo, infelizmente, porque aquilo ali enche muita gente. Mas é bem complexo. E aí é interessante a gente trazer esse momento, que é esse o nosso foco, né? O podcast, de trazer essas informações, de até trazer vocês compartilhando nos comentários o que vocês querem de ouvir de temas futuros, né? Pra gente tentar sanar essas dúvidas e realmente trazer voz ao que vocês têm dificuldade, né? De se expressar. Trazer profissionais que possam clarear Isso. essas dúvidas, né? Exatamente. Gil, a gente vai agora para um quadro rápido, né? Isso ou aquilo, de uma certa forma, né? E aí, Eduardo vai conduzir aí. Vamos lá. Caminhada curta ou treino curto? Treino curto. Almoço completo ou café da manhã reforçado? Café da manhã reforçado. Esse me pega. Alongamento noturno ou respiração profunda matinal? Respiração profunda matinal. Smoothie rápido ou prato colorido? Prato colorido. Eu também acho que prato colorido é melhor. Então, assim, são dicas bem básicas, né? Que tem um resultado bacana e aí você consegue ter mais energia ali durante o dia. Com né? certeza. E ter realmente o aproveitamento. Qual é, assim, a frase que tu mais escuta das tuas alunas, né? Que você observa em questão do dia a dia delas? Por exemplo, hoje você tem vários perfis, talvez, né? Por exemplo, você tem muita menina que é casada, que é dona de casa, mas ao mesmo tempo que são mulheres que são casadas, que têm filhos e também trabalham fora, né? Qual é, assim, a principal queixa dela no sentido de ter constância na academia? Porque às vezes começa, desiste. É o cansaço, com certeza. Eu tô cansada. A minha rotina hoje foi muito puxada, não vou conseguir treinar. E aí, Gil, hoje você trabalha com mulheres mais por questão de se identificar ou porque você viu que você tinha como contribuir mais com elas do que com os homens, por exemplo, né? Os dois. Os dois? Os dois. A questão de eu me identificar muito com os problemas dela, como eu sempre falei, né? A questão da obesidade, porque eu já estive muito acima do peso. Essa questão do desregulamento hormonal, da questão também da SOP, que foi um problema que me atingiu já novinha, né? Então, foi a questão da identificação. Tipo, você percebeu que você é uma realidade, ou seja, você disse que sempre se movimentou, né? Sempre gostou de movimento, então você viu quanto que a atividade física podia impactar na saúde emocional, na parte corporal e trazer ali aquele movimento, a melhorar esse acelerar, né, que você tinha, e aí você escolheu essa área por conta disso. Sim, com certeza. Maravilha. Gil, 3 mudanças simples que você realmente acha que pode mudar a saúde de uma mulher, incluindo movimento, comida e mente. 3 mudanças básicas. Básicas, rotina, né? Ter um momento ali de respiração, de meditação, alimentação. Tentar focar o máximo em produtos naturais, tirar um pouco mais os industrializados. Como você falou? Movimento, comida, mente, emocional. Mente ou emocional, ter um tempo ali para a pessoa pensar, ter a sua espiritualidade, né? Tá? Que a gente tem pessoas de várias religiões, então eu vou botar como um todo. Ter um momento para a sua espiritualidade. É muito importante, Com né? certeza. E tá tendo aquele equilíbrio entre todos esses fatores. Perfeito. A palavra-chave desse episódio é equilíbrio, né, gente? Equilíbrio entre tudo. Sem terror nutricional, sem muita cobrança, você vai tentando equilibrar, Só incluir vai, aquelas só coisas vai. na sua rotina, Eu da acho forma que dá e depois vai melhorando. Eu acho que todo mundo esperava dizer assim, vai cortar isso, vai cortar aquilo dali. Não, a gente não vai cortar nada, a gente vai equilibrar para que chegue um determinado momento que você diga, eu posso muito bem sentar aqui e vou hoje comer uma comida que eu gosto. A gente não pode colocar esse terror com todo mundo. E aí a gente vai dar uma pausa, né, para agradecer os nossos patrocinadores, que é a Ladies, né, Oficial Ladies, Lemar Modas, Loja Marrogni, Losanja Móveis, Lucas, representante CIMED Regional, a Mova Produtora, No Minuto Cardápios Interativos, Save Design, Milena Maila Beauty Clinic e a Clínica Mais Sorriso, que é onde a gente está gravando hoje. E aí a gente vai voltar, né? E eu queria uma pergunta assim chave, né?
Hoje, se você vai dar uma dica, assim, para uma amiga real, um conselho, qual seria esse conselho hoje? Começar a atividade física e não parar. Colocar aquilo ali como uma coisa que você não pode deixar de lado, de forma alguma. É o meu momento de desestressar, de liberar energia, de encontrar com outras pessoas que eu gosto, chamar uma amiga para treinar. Então, a minha dica é começar a equilibrar a rotina com a atividade física, com a saúde mental, com a alimentação. Então, tudo é equilíbrio. Como a Eduarda falou, a nossa palavra-chave hoje desse podcast é equilíbrio. A gente precisa equilibrar como um todo. Pois faça mais aulões também. É bem bacana. Foi bem bacana. Então, Foi faça ótimo. mais vezes, né? Vamos fazer. E aí, gente, finalizando, né, aqui o nosso podcast, uma conversa muito bacana. A Gil aqui deu várias dicas, né, como um todo. E aí a gente sempre tem esse cuidado, né, com esse olhar feminino, né, que é a nossa meta do nosso podcast. E aí esse episódio é uma sensação aqui de cuidado, né? Movimento, a gente cuida, né, da nossa saúde física e emocional, consequentemente a gente também tá cuidando ali do nosso corpo como um todo. E aí eu quero agradecer demais a presença da Gil, né, é algo que a gente já sabe que a atividade física tem que ser inserida e quando a gente vê que tem profissionais que se dedicam a isso, que tem amor pela profissão, isso é maravilhoso, principalmente com esse olhar cuidadoso que você tem com as suas alunas. Dá meus parabéns, né, para você. Obrigada. Como profissional. Acompanho nas redes sociais, assim, seu trabalho. Tenho alunas suas que são minhas amigas que só elogios, isso é maravilhoso, para ver realmente que você faz isso com muito amor, tá? E aí, agradecer a sua presença. Vamos chamar mais vezes, logicamente, porque tem muito assunto, tem muita coisa. Adorei conversar com vocês. Pronto, maravilha. E aí, a gente vai deixar só uma frase para as meninas, e aí eu vou pedir que a Eduarda faça esse momento. Antes eu vou fazer um parêntese, que eu sou aluna da Giovana. A Giovana já me acompanhava antes da minha gestação. Me acompanhou e me deu um suporte emocional durante a minha gestação. Me orientou demais, porque ela engravidou um pouco antes de mim. Então a gente viveu mais ou menos esse período ali juntas, né? E como ela... Ainda bem que foi um pouco antes, eu peguei todas as orientações dela. Ajudou, né? E depois também o meu retorno às atividades físicas, o meu retorno a todas as funções da minha vida foram acompanhados pela Giovana, né? Que, graças a Deus, passou por isso um pouco antes de mim, pôde me orientar. Então, amiga, agradecer sua presença aqui mais uma vez. Dizer que foi muito engrandecedor, que você acrescentou muito para muitas mulheres que estão precisando apenas começar. Começar é difícil, mas depois que a gente começa, fica bem mais fácil. E a gente queria dizer que você, mulher empreendedora, mulher moderna, mãe, esposa, empresária, você merece cuidar de você mesma, você merece um tempo para você mesma. Você não vai poder oferecer o seu melhor se você não se cuidar. É isso, gente. Muito obrigada, Giovana. E já deixa aqui uma deixa. Pega esse podcast, pega esse episódio que vai sair, bota na frente da televisão e vai fazer tua bike. Exatamente. Manda para as amigas, compartilha. Já fica a dica, né? O entretenimento da Ou vai colocar física. no fone e vai fazer a caminhada. Maravilha. Gente, foi um prazer estar com vocês, né? E aí... Sigam nossas redes sociais, as redes sociais da Giovana. Exatamente. E compartilhem com as amigas que precisam ouvir o que a gente conversou hoje, tá bom? Até mais. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau.